Entrevista. 7 horas mais 44 minutos, 7h44. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista. E olha, hoje a gente vai falar sobre a questão da prevenção de escorpiões nas áreas urbanas, principalmente aqui em São Miguel do Iguaçu. Os cuidados, prevenção que a gente precisa ter. No Jornal da Manhã Entrevista, eu converso aqui com a médica veterinária Georgia Freitas. Muito bom dia para você, obrigado pela presença. O escorpião, principalmente o amarelo, já virou rotina aqui na nossa região. Acho que tanto São Miguel, os demais municípios, a gente vê com frequência, com naturalidade. Mas alguns cuidados, por mais que a gente tenta combatê-los, né, mas alguns cuidados são necessários, né? No dia a dia a gente pode tomar algumas medidas para não sofrer acidentes, não ter risco de daqui a pouco tomar um susto. Bom dia, em primeiro lugar, né? Bom dia a todos os ouvintes e queria agradecer o convite da rádio para participar. Sim, inclusive, assim, primeiro eu queria falar a respeito dessa naturalidade que a gente acaba encarando os escorpiões. Temos que lembrar que mesmo ele sendo um habitante aí um pouquinho indesejado, a gente tem que ter esses cuidados e também avisar a vigilância sempre que aparecer um escorpião, né? Mesmo que já seja habitual, a gente precisa ter esses números e saber aonde eles estão aparecendo mais. Os cuidados para a gente não ter acidentes, sempre olhar os calçados, né? Então, antes de calçar, dá uma olhadinha para ver se tem alguma coisa dentro. Evitar que quando a gente estende a cama, colocar a coberta até o chão, que encoste no chão, né? Porque eles podem subir pela coberta. Dá uma verificada, assim, quando vai fazer a limpeza nos lugares onde são mais escuros, que eles podem estar se escondendo. Então, botar uma luz ali antes de ir mexer num cantinho que é mais escuro, um depósito. Inclusive, se for fazer limpeza em locais onde estão muito tempo fechados, é bom usar aquelas luvas de jardinagem. E até mesmo no jardim, usar calças compridas, perneiras e luva de jardinagem para fazer a limpeza do jardim, porque eles podem estar escondidos lá. Em caso de acidente, tem uma preocupação maior com criança, idosos? Sim, sempre é a população que tem mais risco, são as crianças e os idosos. E aí isso vai ser proporcional ao quanto de veneno atingiu o corpo daquele paciente. Então, no caso de crianças, a gente vai ter mais essa questão do corpo ser menor. Então, a injeção do veneno pode fazer um efeito mais grave pelo corpinho da criança ser menor. E dos idosos, a gente tem a questão muitas vezes que ele não tira o membro na hora que o escorpião pica. Então, calçou um sapato, o escorpião vai picar até a morte lá, vai injetar todo o veneno dele, né? Então, ou então deitou na cama, é mais difícil pro idoso levantar, ou sentou em cima do escorpião, é mais difícil pro idoso levantar. Então, ele vai acabar esmagando o escorpião e o escorpião vai ter a oportunidade de injetar todo o veneno nessa pessoa idosa. Então, são as populações com mais risco de ter sequelas. Não é sequelas a palavra, é o acidente mais grave, né? Que a gente pode ter um acidente leve, um acidente mais moderado, com mais dor, algumas outras coisas, e os mais graves vão ter as alterações neurológicas, né? E o que fazer no caso quando acontece, né? Muita gente lava, muita gente tenta, na hora do desespero, falta de conhecimento, a gente faz coisas absurdas e às vezes não faz o que é necessário. Lavar com água e sabão é o primeiro passo. Então, não precisa tentar sugar o veneno, fazer torniquete, nada disso deve ser feito. Então, só lavar com água e sabão e procurar o pronto atendimento. Se a UPA estiver aberta, quiser ir na sua UPA, que é mais próximo da sua casa, pode ir. Mas o pronto atendimento está lá para fazer esse atendimento dos escorpiões. Uma coisa que eu percebi é que o ralo do banheiro é a primeira porta de entrada? Sim, a rede de esgoto é uma das entradas em casa. Então, normalmente o escorpião ele fica na rua.
Ele vai entrar em casa à procura de abrigo e alimento. O que é o abrigo para o escorpião? Qualquer local que é escuro e um pouco mais úmido. Então, a rede de esgoto é escura e úmida, né? Então, ele pode acabar saindo pela rede de esgoto à procura de alimento. Quem é o alimento? O principal alimento dele são as baratas. E aí, as baratas também podem estar na rede de esgoto, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Essa eu já ouvi, que teve gente que sempre guarda uma lenha, tem um entulho, tem gente que faz um canto lá, e o canto do entulho, né? Fica ali. Aí chegou a orientação, foi limpar, limpou. Agora que parece que tá aparecendo escorpião, mas eles estavam lá, né? Isso, tem muito isso. Não só a limpeza do pátio e a organização desses materiais, quanto detetização do pátio também, tá? Então, quando faz a detetização do pátio, é comum aparecer mais dentro de casa, porque eles vão ser desalojados. Inclusive, os inseticidas comuns, a gente não recomenda para controle de escorpião. A gente recomenda para controle da barata, que é o alimento, né, do escorpião. Para o controle do escorpião é limpeza de pátio, manter tudo organizado, né, e evitar barata. Sem dúvida. Então são algumas das dicas importantes que a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que a gente vem repetindo isso e é importante que a gente fique atento. Parece que não tem muito o que fazer mais com o escorpião amarelo. Vai ter que... Porque para combater, a reprodução dele é uma loucura, né? A gente tem essa questão, essa biologia dele, né? Que para nós acaba sendo um problema, que ele não precisa de um casal para reproduzir. As fêmeas podem reproduzir sozinhas por partenogênese. É uma espécie de clonagem que elas fazem dela mesma. Então, vai ter uma reprodução um pouco descontrolada. A gente não consegue ter o controle dessa reprodução. A gente tem que evitar que ele goste do nosso ambiente. E não matar os predadores naturais, né? Lagartixa é predador natural, sapo, gambá. Então, eles é que vão fazer o controle populacional mesmo desse escorpião. A lagartixa é excelente, que eu já vi, ela atua monitorando, né? Então, é bem interessante essa analogia, né? Também não precisa criar 8, 9 lagartixas lá dentro de casa, você vai ter outros tipos de problemas, mas é uma realidade, né? Às vezes a gente vê alguns insetos, né, e pequenos animais ali como inimigos, mas esse sim, né? Lagartixa talvez seja um dos melhores que existe. Eu acho um bichinho tão inocente, né? Não tem, tranquilo. Que não é bonitinho, né? Se não é bonitinho, as pessoas... Há controvérsias. As pessoas acabam causando estranheza ou medo, mas sinceramente eu só não dei nome pra nossa lá, mas tem umas duas lá que fazem um belo trabalho. E o que atrapalha lá em casa, por exemplo, é o gato, né? Porque a gente fez um isolamento no ralo. E 2 vezes que ele foi brincar lá, ele tirou, porque ele tem a curiosidade, tirou. Sim. E aí sim, 2 vezes apareceu escorpiões. E fora isso, nenhum problema. Então, essa é uma atenção que a gente tem que ter, né, nesse sentido, e o resto é procurar ajuda corretamente. Eu quero agradecer aqui a presença da médica veterinária Jorge Freitas, porque esse assunto ele é sempre importante a gente estar repetindo e usar o rádio, que tem essa oportunidade de chegar em várias casas ao mesmo tempo, com informação. Às vezes parece tão óbvio, né? Mas a gente está cometendo muitos erros não seguindo o óbvio. São medidas bem simples, né? Fechar os ralos, né? Vedar as entradas para casa e manter a limpeza do pátio, a organização. 7h53, rápido intervalo. Na sequência a gente replica o que aconteceu ontem na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Jornal da Manhã.